Tá no mudo só para mim ou tá para mais alguém? Tá só para mim? Não, tá, a gente ainda não começou, vamos dar uns 5 minutinhos, o pessoal está lá entrando. Beleza. Eu acho que é para esperar, né, deixar o pessoal conectar, ainda não tem muita gente para virar, não? A Poliana está falando aqui no chat que a gente já pode começar. Gente, então eu vou começar dando um grande boa noite para todo mundo. Já vejo aqui que nós estamos falando de estados diferentes do Brasil, né? Isso já está se tornando uma característica do Comitê de Sustentabilidade, e queria agradecer a todos esses que já estão aqui conosco e também aqueles que vão ver esse vídeo que vai ficar gravado. Bem-vindos, né, a esse painel que nós vamos falar com muita leveza e com muita alegria sobre um tema que está se tornando cada vez mais vigente, né, não somente no Brasil, mas principalmente lá fora também. Olha, o Antônio aqui dizendo boa noite, né, que é o homem que está aqui com a gente agora. Bem-vindo, Antônio, ao nosso painel do Grupo Mulheres do Brasil. E eu queria justamente começar fazendo uma introdução, né, sobre o que é o grupo. O Grupo Mulheres do Brasil já existe há 7 anos. Começou com um grupo de 40 mulheres, tá, de várias áreas, de vários setores. E desde então a gente tem crescido no Brasil e no exterior como um grupo suprapartidário que tem como objetivo o protagonismo feminino para mudanças positivas no Brasil. De que maneira isso ocorre? Bom, nós começamos com 40 mulheres, hoje nós somos, eu tenho anotado esse número, 68.561 mulheres cadastradas no grupo, estamos em 109 localidades, sendo 77 no Brasil e 32 no exterior, praticamente em todos os continentes, menos a África. Então, basicamente, nós temos esses números, nós temos mais de 20 comitês em São Paulo, tem o agro, tem sustentabilidade, violência contra a mulher, igualdade racial, enfim, temos vários e temos os núcleos, né, espalhados hoje em todos os estados do país, com esse número impactante, né, que nós temos agora. Então, resumidamente é isso. Eu tenho uma maneira muito carinhosa de chamar o grupo, né, como uma organização sem fins lucrativos, que tem a cara de uma empresa, mas funciona como uma startup, e todos os projetos são rodados, na verdade, por voluntárias. Isso é uma característica muito peculiar do Grupo Mulheres do Brasil, e esse projeto que nós estamos iniciando agora visa justamente criar conteúdo sobre temas, né, que sejam vigentes na sociedade. E para isso nós chamamos 2 pessoas que são bastante envolvidas na questão do ESG e o impacto que isso tem para as empresas, né, para investimento, que é a Luciana e a Tatiana. Eu vou falar brevemente uma descrição das 2 que eu tenho aqui, depois vou passar, né, a bola para vocês explicarem um pouco da carreira de vocês rapidamente e como foi que vocês se envolveram com essa temática. Bom, a Luciana é membro do Grupo Mulheres do Brasil, já está aqui com a gente, já tem, né, um certo tempo, né, em comitês diferentes, incluindo crise e cultura, não é isso, Luciana? Ela é advogada, que atua no mercado financeiro e de capitais, e é consultora em estruturação de investimentos ESG. Né? Então, aí já demonstra o porquê que ela está aqui com a gente. A Tatiana não é do Grupo Mulheres do Brasil, ou pelo menos não é ainda, e tem uma imensa carreira nessa área, né? Eu diria até que uma das precursoras. Tem uma vasta experiência na questão do mercado de capitais, já passou por áreas como relações com investidores, comunicação corporativa, investimento responsável, e continua aqui o CV dela, tá? Foi consultora do Grupo de Trabalho de Finanças Verdes do Laboratório de Inovação Financeira, foi responsável pelo PRI, que são os Princípios de Responsabilidade de Investimento na América Latina. Enfim, vou passar agora a bola para ela antes que a gente entre no tema. Então, queria agradecer imensamente as 2 pela oportunidade de estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês. E queria pedir, vou começar então pela nossa convidada, que não é do grupo, né, com a Tatiana, para explicar um pouco para ela dessa carreira imensa que ela tem no mercado de capitais, mercado financeiro, e como foi que começou o teu envolvimento com a questão de ESG. Boa noite, ou boa tarde, né, para todas. Obrigada pelo convite, é uma honra mesmo estar aqui e participar dessa conversa. Espero realmente participar mais ativamente do grupo, é uma provocação bem-vinda e o ainda fica aqui na conta, viu Mayra?
Eu comecei realmente trabalhando com o mercado de capitais, mas já tem alguns anos que eu percebi uma tendência da sustentabilidade e uma vontade de trabalhar com algo que tivesse uma causa por trás, e aí eu fui estudar um pouco, participar de eventos, conhecer esse mundo da sustentabilidade, ESG, o nome que a gente quiser dar para ele, e lá em 2013 eu comecei a trabalhar nessa área, muito com a parte de relatórios, e em 2014 eu assumi a rede da América Latina do PRI, que nem a Maíra comentou. Fiquei 4 anos circulando pela região para descobrir um pouco das melhores práticas, onde a gente podia incorporar mudanças regulatórias de políticas públicas e até autorregulação e iniciativas voluntárias. Passei por uma experiência sensacional trabalhando com o BID, CVM, a BDE e o GIZ no Laboratório de Inovação Financeira, que a gente discutia títulos temáticos, agricultura, energia, infraestrutura e saneamento. Aprendi demais, e hoje eu continuo trabalhando na área de ESG como consultora e como especialista em algumas palestras, e eu gosto de dizer que o dia que você conhece a causa e você percebe que dá para fazer conta, eu falo para a aluno, né, a hora que você faz conta e você põe no Excel a sustentabilidade, você vê o quanto ela é vantajosa para os dois lados, né, para quem é o lado da empresa e para quem é o lado do investidor e para quem é a sociedade, ele realmente é apaixonante e a gente acaba abraçando e indo para sempre nessa jornada, que eu acho que é uma jornada que vai ser longa, cheia de desafios, mas muito bem-vinda e cheia de coisas divertidas para a gente fazer junto. Então, acho que eu falei demais já e vou deixar a Lu contar um pouquinho da história dela. Lu, por favor, está contigo agora. Obrigada, Maíra. Gente, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de já fazer parte do grupo há bastante tempo, e eu tenho que colocar aqui que eu também sou membro do PPP, porque senão eu vou eu vou sofrer sanções aqui, brincadeira, gente. Mas eu tenho uma atuação já há bastante tempo no grupo, eu acho que desde 2016, eu até já perdi a conta, porque é tão intenso, né? Então a gente já nem para de fazer contas. Bom, a Tati, a gente brinca, né, Tati, que ano que vem a gente vai fazer uma comemoração, porque ano que vem a gente vai fazer 20 anos que a gente se conhece. E nós nos conhecemos no Banco Santander, eu na área jurídica e a Tati na tesouraria, e desde então a gente nunca se largou na carreira, uma sempre acompanhando a carreira da outra. E quem me fez a provocação para ESG, de fato, foi a Tati. Ela que chegou para mim, acho que isso deve ter sido 2014, né, Tati, alguma coisa assim, porque 2015 eu já fiz a viagem para o evento do Climate Bonds Initiative, então deve ter sido 2014 pela minha conta. E ela fez uma provocação e ela falou, olha, Lu, tem um novo nicho aqui de investimentos sustentáveis, o mundo inteiro vai começar a olhar para isso e tudo mais, você que está na área de mercado de capitais, você deveria começar a ver, e ela sempre me puxou para esse lado, né, então eu sempre trabalhei em banco, na parte jurídica de banco de investimento, e a gente via que já existiam algumas preocupações, né, então a gente tem algumas coisas já mais antigas, que são os princípios do Equador, enfim, que já tinham limitações para alguns tipos de investimentos e tudo mais, então a gente já vinha vindo nessa toada de ter algumas modificações e dos investidores começarem a olhar para algumas regras, seja de governança, seja de forma de investimento, então alguns gestores de fundos que não investiam em armas, em tabaco, enfim, e por aí vai. Então, só que isso veio mais forte, né, a partir sei lá, 2010, 2011, isso no mundo veio de uma forma mais forte. E eu comecei a trabalhar com isso, a olhar para essas questões e ver a tendência do que acontecia no mundo, porque assim, a gente não tem exatamente questões jurídicas intrínsecas, mas a gente tem que se adaptar e entender o que os investidores estão pedindo para a gente adaptar as estruturas que a gente monta, os documentos e tudo mais. Então, minha história começou assim, e hoje eu te digo que dos meus trabalhos, eu ainda não consegui atingir 50% em ESG, mas eu diria que hoje 40% das operações que eu olho já tem as características fortemente no ESG, que é muito bacana, eu já fico bem feliz, espero que isso aumente cada vez mais. Mas é isso, estamos aqui para um bate-papo bem bacana,
e eu acho que vai ser, pelo que eu já conversei com a Maíra e a Tati, acho que vai ser bem legal. Gente, vocês podem ver que aqui a gente está em casa com as duas, né? Já são aí 20 anos, como eu coloquei, décadas, né, de interação entre elas. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, para ser bem sincera. Já estou sentindo que essa matemática aqui, ela é fascinante e viciante, e parece ser um caminho sem volta. E fiquei até curiosa para um dia ver a planilha da Tati, né, mostrando, na verdade, esses dois universos juntos, porque isso deveria ser fascinante. E vou passar justamente a bola para ti, Tati, já que tu estás, na verdade, nessa toada puxando a gente, né? Já me inclui nisso também, não só a Luciana. Eu queria te perguntar o que é, de fato, essa sigla e quando foi que isso surgiu? Olha, essa é uma pergunta boa, porque até comentei, né, com vocês, fazendo um estudo aqui recentemente, porque eu comecei a tentar entender como explicar a sigla ESG e desenhar uma linha do tempo. Eu estou desenhando uma linha do tempo. Mas eu achei algumas coisas muito interessantes recentemente. Eu diria que a sigla pegou e entrou para o mercado de capitais no começo dos anos 2000, entre 2004 e 2006, com a criação do PRI e tudo mais. Mas lendo o que eu ando lendo esses dias, e depois eu compartilho aí com vocês os links, eu encontrei histórico de que desde a criação do judaísmo, o investimento com propósito, ou o investimento que considera o impacto social já existe. Passou pela Igreja Metodista nos Estados Unidos, os anos 70 com o movimento hippie, paz e amor contra a guerra, e nos anos 90 ganha uma atração por SRI, que é o Social Responsible Investment, e o Corporate Social Responsibility, né, que eles caminham juntos desde a década de 70, e aí a gente entra na sigla ESG no começo dos anos 2000. Porém, o que eu quero falar ESG é sustentabilidade, é responsabilidade corporativa, é todos os nomes que a gente já deu para a integração dos aspectos ambientais e sociais da governança ou da gestão numa análise financeira ou numa gestão corporativa, só renomeado ou talvez enquadrado de uma forma que faz mais fácil o que a Maíra falou para mim de olhar um Excel, porque quando você fala a palavra sustentabilidade ou responsabilidade social, não é tão fácil de terrar ou de pôr no dia a dia de uma análise econômico-financeira esse tipo de aspecto ou critério. A hora que você divide ele em 3 grandes pilares que você consegue transformar em indicadores, que é o ambiental, o social e a governança, nada mais faz com que fique mais fácil para o investidor e para a empresa conseguirem monitorar. E relatórios de sustentabilidade com indicadores padronizados já existem há décadas, mais décadas do que eu conheço a Lu, e ao mesmo tempo eles vêm aprimorando e vêm crescendo. Hoje eu estava conversando com alguém que me disse, que perguntou para mim, né, você acha que é uma jornada, você acha que é uma transformação, que é uma... Eu acho que é uma jornada, eu acho que a sustentabilidade é uma jornada que nós não vamos estar aqui para o final dela, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um período onde as disrupções e o que a gente pode fazer para mudar o futuro é muito tangível. A gente tem a tecnologia, a gente tem o capital, a gente tem o conhecimento. Falta, segundo me disseram lá atrás, numa COP, talvez a força de vontade para fazer essa mudança na velocidade necessária. Mas ESG é sustentabilidade, é perenidade, é equilíbrio, e é ter um sistema que funcione para que todo mundo tenha o bem-estar que a gente tanto busca. Então, eu acho que é uma agenda de milhares de anos que vem sendo trazida cada dia mais para o dia a dia da gente, para conseguir deixar o mundo para as próximas gerações com pelo menos a mesma coisa que a gente recebeu e não com menos. Maravilha. Já até tomei nota, tá? Porque isso aqui, para mim, está sendo, na verdade, uma grande aula. E aí, Luciana, eu vou te passar uma pergunta que foi uma questão de percepção, tá? Que eu percebi agora durante esse ano de 2020, durante a pandemia, que foi um crescimento, na verdade, da visibilidade da sigla ESG, né? Eu tenho a sensação de que isso tomou uma proporção que antes não existia. Isso é uma percepção particular minha, ou realmente aconteceu e está acontecendo alguma coisa que parece que as pessoas estão falando mais, estão buscando mais? É uma coisa engraçada, né? Porque tudo é uma questão de tendência, né? E esse ano realmente não é só sua percepção, não, é fato. O assunto estourou em todos os jornais econômicos, nas pautas econômicas, todo mundo falando de ESG, e acho que assim, só vou colocar aqui para quem é novo no assunto, né? ESG é Environmental, Social e Governance. Em português, a gente usa também o ASG, que é Ambiental, Social e Governança, né? Então, muita gente perguntando, não, mas o que é isso, o que é isso? E nas pautas econômicas aparecendo que o investidor estrangeiro
está interessado nas pautas ESG, nos investimentos ESG. Então, na minha opinião, isso eu não fiz nenhuma pesquisa acadêmica nem nada sobre isso, como a gente já tinha conversado, esse é um assunto que já está vindo dos investidores há muitos anos lá fora. Então, aqui a gente está muito atrasado no Brasil, mas muito atrasado mesmo. Então, em 2015, eu tive num evento em Londres da Climate Bond Initiative, que desenha alguns frameworks, depois algumas estruturas, depois a Tati vai falar um pouco melhor também sobre isso, que são parâmetros que você tem para definir o que é considerado ESG, o que não é considerado, o que pode ser considerado para a emissão de um título verde. Eu estive lá em 2015, só se falava nisso, e todo mundo já super inteirado da pauta. Agora em 2019, eu fui para a Coreia do Sul para um evento sobre investimentos privados em mudanças climáticas, já discutindo 2 aspectos da mudança climática, né, que um é adaptação e outro mitigação. Então, como que esse é um assunto que também interessa aos investidores privados, não só aos grandes fundos públicos, né, os multilaterais. Então, assim, é um assunto que não chegou aqui ainda, não sei por quê, porque a gente já deveria ter isso na pauta muito forte. O que eu acho é que com as queimadas da Amazônia, com a fuga de investimentos estrangeiros no Brasil, e com toda essa visibilidade que a gente ganhou pela forma como a gente vem cuidando publicamente da sustentabilidade, isso acabou acabou chamando atenção, né? A gente está sendo efetivamente cobrado por isso, não só enquanto governo, enquanto Estado, mas também enquanto os empresários brasileiros, enfim, estão sendo cobrados para ter essa postura. Então, na minha opinião, foi por causa disso que a gente acabou virando vitrine, mas estava mais do que na hora de acontecer, porque lá fora é um aspecto que é muito visto pelos investidores. Não, interessante, porque antes de tu mencionar essa questão da Amazônia, já me veio aqui justamente, né, essa questão, porque houve uma pressão muito grande recentemente, recentemente não desse ano, né, mas inclusive o PRI teve uma carta, né, do ano passado, com 230 fundos de investimento, botando pressão nessa questão do desmatamento. E aí fica justamente uma pergunta para vocês, como é que vocês estão vendo o impacto dessa decisão desses fundos de investimento quanto a investir no Brasil a longo prazo? Vocês acham que essa pressão, ela é passageira, ou isso veio para ficar, se isso já está afetando o mercado financeiro? Como é que vocês estão vendo esse impacto, né, que está vindo do exterior aqui para a gente? Pergunta para as duas, tá? Então eu vou começar, daí a Lu termina com a parte que ela tem, a Lu está mais envolvida hoje, tecnicamente, nessas emissões do que eu. Mas, tanto falando um pouco da pandemia, quanto dessa sua pergunta sobre do impacto, do acesso a capital, eu acho que são muitos fatores juntos que levam essa agenda a ganhar a voga que ela ganhou em 2020, mas é uma agenda que ela vem sendo criada e elaborada e galgada em parâmetros internacionais, como a Lu disse, e em tendências, há bastante tempo. O que eu acho que a pandemia fez, que eu gosto de falar, é que o S do ASG entrou um pouco mais no radar por uma questão do impacto educativo e tudo mais que a pandemia pôs na mesa. Então, a gente teve um boom de filantropia, uma coisa que não é comum no Brasil, de doações, da cultura doadora, né, de instituições e pessoas físicas doarem, e eu acho que a filantropia também resgata um pouco, dentro da gente como sociedade das empresas, o lado do ESG, especialmente do S. E aí, falando o que a Lu falou, é uma agenda que a gente, né, diz, lá na Europa e nos Estados Unidos ela vem avançando, e a demanda dos investidores por informação, ela é muito galgada na gestão de risco, né? A gente não pode falar em investimento e tirar da mesa o risco. Então, do momento em que eu conheço e que eu sei o que acontece, meu risco é menor. Do momento que eu tenho insegurança, meu risco é maior. Hoje, a insegurança ambiental, a insegurança social, a insegurança de gestão ou de governança, entra na conta da mesma forma que entra o econômico-financeiro. Para todo mundo? Não. Mas, se eu não me engano, e chutando números, faz tempo que eu não confiro, mas o PRI hoje já conta com mais que 3 mil signatários e 100 trilhões de dólares de capital sob gestão comprometidos aos 6 princípios. Então, significa que se você não estiver olhando essa tendência, o acesso a esse dinheiro carimbado
e você conseguir ter uma operação perene ou sustentável, que isso galga desde o econômico, financeiro, até a minha inclusão e diversidade e meu impacto na minha cadeia produtiva, o acesso a capital vai ficar cada vez mais difícil, o custo vai ficar mais alto, e você tende a só conseguir fazer captação para transição, que eu acho que é o momento que a gente vive o momento de uma transição, de uma economia, para uma economia de baixo carbono, mais inclusiva, mais circular, e que no meio de tudo isso veio uma pandemia para pôr a gente numa reflexão, todos, de qual é o papel social de cada um de nós, e o papel social de cada uma dessas instituições e organizações que nós, como pessoas, representamos, né? As empresas e as organizações são pessoas, e pessoas tomam decisões. Eu acho que isso que vai mudar o futuro, e nós vamos estar aqui para tentar fazer com que ele seja da forma mais rápida, na direção correta possível. Só complementando o que a Tati falou, né, a gente já tem alguns indicadores, né, Tati, acho que a Tati é mais habilitada a falar sobre isso, mas a gente já tem alguns indicadores econômicos que mostram que no longo prazo, os investimentos que levam em conta os aspectos ESG, eles têm uma performance melhor. Então, assim, isso já tem até a comprovação disso. Então, qual que é o ponto hoje no Brasil, né? Lá fora, você já começa a ver quando a gente fala emissões, são emissões de títulos, tá? Para captação de recurso. Então, são grandes empresas captando recurso para serem utilizados em algum projeto que vai reduzir a emissão de carbono, ou que tenha os aspectos ESG muito fortes, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na Índia, teve um grande projeto de uma empresa que era termoelétrica, ou seja, ela usava carvão para produzir eletricidade, e ela fez uma grande captação para justamente poder mudar essa matriz e mudar isso para solar, para eólica e para outras matrizes mais sustentáveis. Então, lá fora, a gente já vê esses grandes projetos acontecendo, aqui também tem, aqui a nossa matriz energética, ela já é bem variada, ela já é bem melhor, a gente não é tão dependente das termoelétricas, mas isso a gente vê lá fora acontecendo, e você tem quem está captando o dinheiro, ele já paga um juro menor por esse dinheiro. Isso já existe bastante lá fora. Aqui no Brasil, essa tendência ainda não se confirmou. Se você faz uma emissão aqui no Brasil e toma esse dinheiro, você ainda não vai pagar mais barato por ele. O que vai acontecer é que você atrai mais investidores mais rápido, você atinge o montante que você está captando de forma mais rápida, porque existe uma demanda grande por esses investimentos aqui no Brasil mesmo, já tem muitos gestores de fundo procurando esses investimentos. Então, o que acontece? A gente ainda não tem nenhum benefício fiscal para esse dinheiro que é captado para projetos que levam em conta aspectos ESG. Enfim, a gente ainda não atingiu esse ponto ótimo, mas eu acho que é só uma questão de tempo. E eu já ouvi, assim, eu tô dentro de um projeto agora, que o cliente falou para mim, olha, mas ele vai construir uma fábrica. Ele falou, olha, mas a minha fábrica eu já vou considerar todos esses aspectos. Eu falei, sim, mas você estava considerando os aspectos ESG de forma consciente, ou porque reuso de água, energia solar era mais barato para você? Não, é porque no longo prazo a gente coloca na planilha, realmente sai mais barato. Eu falei, então, mas você tem que fazer isso de forma consciente, você tem que olhar para isso e falar, vou fazer um projeto que leve em conta esses aspectos, não só porque é mais barato, mas porque é melhor, porque é a coisa certa a fazer. Então, assim, já está tendo essa mudança, eu acho, nessa... E por quê? Porque é o que a Tati falou, quando você coloca na planilha, sai mais barato. Sai mais barato. Então, uma outra coisa vai sair mais caro. Talvez você tenha que adiantar recurso agora para implementar um método mais sustentável, mas quando você põe na planilha, lá na frente sai mais barato. É difícil, eu acho que é difícil a gente ter uma comprovação contrária a essa economicamente. Então, acho que essa mudança realmente veio para ficar. Nossa, A gente muda o mundo pelo bolso, gente. É a forma como tem que ser feito. Não, muito legal, gostei muito disso. Lu, tu mencionaste a questão do benefício fiscal e me fez também lembrar da questão de construção de novos quinais, que sejam mais ligados à questão de sustentabilidade. Isso é uma coisa que a gente também precisa, na verdade, rever no país. E me fez lembrar justamente quando tu mencionaste a questão do benefício fiscal.
Eu vou pegar um gancho da rentabilidade que tu mencionaste, porque já era uma questão que eu tinha, né? Se a rentabilidade dos investimentos e das empresas ESG é maior ou menor, enfim, vou acabar respondendo. A minha questão agora é que a gente é de uma cultura de curto prazo, muito imediatista. E aí eu vou jogar para as duas novamente, que eu queria ouvir de ambas, como é que fica essa questão de botar na planilha e ver que a longo prazo é mais benéfico e trabalhar numa cultura, inclusive empresarial, né, que sofre bastante, né, com tudo que a gente vive no país. E como é que vocês veem essa questão? Porque temos aqui, enfim, como vocês dois trabalham com o mercado financeiro e com empresas, eu fiquei curiosíssima para saber desse choque de realidade para as empresas. Bom, eu quero pegar um gancho quando vocês falaram de incentivo fiscal, porque esse ano, por incrível que pareça, e depois de muita batalha que eu trabalhei junto lá no laboratório, saiu um decreto, que é o decreto 10387, que ele permite debêntures incentivadas, que são de projetos que têm benefício socioambiental. E isso não existia, tanto que projetos de GD, ou seja, projetos de geração distribuída de energia, não podiam se enquadrar nesse tipo de benefício fiscal, e o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a infraestrutura é financiada por pessoa física, por incentivo fiscal em debênture incentivada, da Lei 12.431, então, é legal contar que, assim, a gente precisa nessa agenda sempre contar as conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, porque elas fazem a gente ter a coragem de continuar tentando mudar o mundo no dia seguinte. Então, a 10387 é um incentivo que se demonstrou também muito eficiente. A Lu, melhor que eu, talvez lembre, mas eu acho que já saíram umas 2 emissões, uma de GD e uma de saneamento, galgadas nessa alteração que saiu em 5 de junho. Então, quer dizer, eu não precisei esperar 2, 3 anos para alguém ter a coragem de fazer emissão, eu precisava mesmo desse incentivo regulatório para que saísse essa emissão. Eu sou contra incentivo, eu acho que quando você incentiva, o dia que você tira o incentivo, você mata o mercado. Mas esse tipo de incentivo de debênture de infra, que são investimentos de longo prazo, para eu poder entrar na sua pergunta do curto versus o longo, eles combinam. E falando em longo prazo, emissões de títulos temáticos, eu não gosto de chamar de títulos verdes, porque hoje a gente vê título de todas as cores, né? Tem azul, tem laranja, tem arco-íris, tem todos os tipos de títulos. Os títulos temáticos, se você olhar a tabelinha que existe hoje de monitoramento de emissões brasileiras públicas, que a Cital pôs no ar, a maior parte deles são títulos de longo prazo. Existem emissões de títulos de dívida brasileiro de 30 anos. Isso é quebrar tabu no Brasil. Longo prazo no Brasil era 5. Então, quando a gente põe o ESG, a sustentabilidade na conta, a gente começa a ver um alongamento de prazo, porque o risco é menor, porque eu conheço aonde o capital vai ser alocado, porque um título de dívida temático, ele não é nada mais que um título de dívida que tem um toque de project finance, porque eu tenho que dizer de partida o tipo de projeto para qual eu vou alocar esse capital. Então, eu tenho dinheiro carimbado na mão da empresa, que o investidor pode controlar e que tem que ser reportado o impacto, ou seja, o que você usou aquele dinheiro para, pelo menos anualmente. É isso que dizem as certificadoras, as second opinions, e como no mundo a gente está acompanhando esse tipo de dinheiro. Então, sim, o conflito do curto e longo prazo sempre vai existir, porém, existem perfis de investidores distintos no mundo o suficiente para a gente conseguir equilibrar os dois. O high frequency trader não está preocupado nem com análise econômico-financeira, ele trabalha no minuto, no segundo, e você tem um grande investidor institucional que paga benefício pelos próximos 180, 200 anos. Estar comprado em petróleo daqui 100 anos é um bom investimento para quem tem que pagar um benefício daqui 100 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Então, quanto a curto e longo prazo, para terminar, eu gosto de citar o Paul Polman, que uma vez deu uma entrevista e falou: a Unilever está aqui 100 anos, ela precisa estar aqui por mais 100, eu não quero uma pessoa que me analise no trimestre. E conseguiu autorização da SEC a não fazer mais divulgações trimestrais da Unilever. Então, isso mostra para você que também é uma escolha da empresa, o tipo de investidor que ela busca e aonde ela quer que o dinheiro dela esteja alocado em dívida ou em renda variável, e quem vão ser esses parceiros de vida dela, porque a empresa vai durar muito mais que o spam da nossa vida, né? Só um ponto, né, Tati, quando você falou a questão dos incentivos, né, mas o incentivo é para o investidor sempre, né, não é um incentivo para a empresa, enfim, ela não tem um incentivo, mas eu concordo com você, acho que esses incentivos acabam virando muletas, acho que é melhor que o mercado se autorregule e que, enfim, a gente consiga que a questão dos juros mais baixos que você vai pagar por um dinheiro
acaba compensando e acaba sendo um incentivo para as empresas fazerem a coisa certa, né? E o que a gente vê muito é que as empresas que têm isso na cultura, que não fazem isso só para um projeto A, um projeto B, elas obviamente têm uma característica muito mais aceitável para os investidores. O investidor não quer ver só naquele projeto, ele quer ver a cultura da empresa como um todo também, né? Mas essa é uma mudança, e aí, Maíra, eu vou te falar uma coisa, eu não sou uma pessoa muito boa para isso, porque até comentei com a Rose e com a Rô Machado, eu escrevi um artigo até um tempo atrás, acho que já se vão 2 anos aí, mas dizendo justamente isso, que o Brasil já tem excelentes, tem uma legislação muito boa já tem uma legislação muito boa. O que a gente precisa é aplicar da forma correta, é a gente ter fiscalização, aplicação, a questão da cidadania também, porque eu acho que o cidadão tem que olhar e tem que fiscalizar e tem que ir atrás e tem que se envolver com essas questões, enfim, com a questão da sustentabilidade. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, uma coisa que eu acho, a gente tem determinadas obrigações que as empresas têm que cumprir, não necessariamente só para sustentabilidade, mas enfim, para N mil coisas, e que ninguém está fiscalizando se o poder público cumpre. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que tem a ver com o S, que é acessibilidade. Todos os aparelhos privados, todos os prédios privados têm que ter uma acessibilidade que tem que ser, assim, o melhor critério do mundo, que eu acho que é isso mesmo, tem que ser. Mas você vai em um prédio público, não necessariamente você tem acessibilidade. Então, assim, são essas coisas, né, então, que a gente deveria ver. Então, por que não a gente também não cobrar isso como uma postura pública também, né, e não só das empresas privadas? Então, enfim, eu acho que são coisas que envolvem cidadania, envolvem uma mudança de cultura, há muitas coisas aqui que a gente pode ficar até amanhã discutindo, né. Mas na questão econômica é isso. Hoje a gente vai ter que se autorregular e a gente vai ter que cair a ficha de que se você não fizer a coisa certa, vai ficar mais difícil captar dinheiro. Eu vou aproveitar o teu gancho, Lu, e vou perguntar justamente essa questão. Se eu fosse uma empresa e perguntasse para vocês o que eu preciso fazer para me adequar, com quem eu falaria, como eu buscaria, qual é o procedimento? Pergunta para as duas, gente, porque não tem como, né? Não tem como a gente não abrir espaço para ouvir de ambos os lados. Nossa, a pergunta de $1 milhão, né, gente? Eu acho que eu muitas vezes conversei com empresa e com investidores nos últimos anos, e as pessoas que estão dentro dessas empresas ou dentro dessas gestoras, muitas vezes sabem menos do que acontece de verdade nesse aspecto, pela falta de interesse do que efetivamente acontece. Então, muitas vezes, um bom começo, que é o mesmo tipo de estratégia que a gente usa na vida privada, olha para dentro de casa, descobre o que já é feito, foi o que a Lu falou, a gente tem uma legislação, uma regulamentação setorial e empresarial no Brasil que, se você cumpre ela, você já consegue dentro de casa descobrir muita coisa que você faz em linha com o ESG, que talvez só não esteja estruturadamente ou sistemicamente dentro do que você faz no dia a dia, dentro da sua estratégia, dentro da sua tomada de decisão, que é a mesma coisa com o investidor. Eu analiso o econômico-financeiro, eu analiso o ambiental e a governança, assim, né, com o dedinho lá. Se você faz essa lição de casa, descobre o que você faz, olha os padrões internacionais, olha boas práticas, e consegue fazer um depara de onde que está o low hanging fruit, onde que está o mais fácil de você começar fazendo, e você vai implementando, porque a sustentabilidade é uma jornada, e é uma jornada de desafios e mudanças, e de engajamento, que é surreal o quanto muda as empresas. Foi o que você falou, é apaixonante. A hora que você vai na pessoa do RH e pergunta para ela qual é o turnover de mulheres no pós-maternidade nos últimos 5 anos, ela bate palma, porque ela tem essa tabela, porque ela monitora, ninguém nunca pediu. O engenheiro da planta sabe o consumo de água, o consumo de energia. A gente nunca consolidou e nunca pensou em ter metas de redução em linha com as metas nacionais. A gente tem NDC, que diz que a gente vai consumir 35% menos energia com base em 2005. Por que eu não posso ter essa meta em prédios públicos e em empresas na minha casa? Então, eu acho que quando a gente fala em como fazer, é muito mais
querer fazer, estar disposto a falar do bom e do ruim, aí eu reforço o bom e o ruim. Não dá para falar só do bom, gente, não dá. O mundo hoje não permite, a tecnologia, a comunicação não permite mais falar só do bom, tem que falar do todo. E a hora que eu falo do todo é medir impacto, é falar como eu estou me programando para o que vai vir, o que eu faço de ruim. Pondo um exemplo na mesa, e aí eu paro, a BP Petróleo, no ano que teve o acidente de Mapoto lá, que explodiu tudo, a capa do relatório de sustentabilidade deles era uma foto do mar com petróleo. Não dava para ser uma árvore. Não dava, não era o ano da árvore, você concorda? E a empresa não foi criticada por isso. A empresa foi bem vista por isso, porque o que foi o seu ano naquele ano? Foi isso, foi esse desastre ambiental, e é o que eu tenho que lidar hoje. Tem uma empresa na Colômbia de cimento que faz a conta de quanto ela custa para a sociedade todo ano. Você acha que uma empresa de cimento dá resultado positivo ou negativo se eu ponho carbono, se eu ponho extração, se eu ponho... Ela é negativa, mas mesmo assim o investidor gosta dela porque ela fala, porque ela dá transparência. Porque saber o seu impacto é uma forma de você saber mitigar, melhorar e transicionar. Se eu não conheço, eu não consigo fazer. E aí, quando eu falo da planilha, é isso. Nem sempre é quantitativo, pode ser subjetivo, mas dá para acompanhar. Então, eu acho que a grande dica para as empresas, e quem chamar ou como chamar, não falta. Hoje, sustentabilidade está na moda o suficiente para ter consultoria e ter pessoas para ajudar em todos os aspectos. Hoje, a tecnologia já faz isso. Você consegue fazer seu escopo 1, escopo 2, escopo 3 por sistemas tecnológicos e monitoramentos ambientais por satélite. Então, a desculpa de falar eu não consigo não existe. É uma questão de se organizar, estar disposto, colocar no papel, mover para frente e ter certeza que vai ser uma jornada que vai valer a pena. Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que essa questão da transparência é fundamental e é lidar com isso, né? Eu gosto muito de falar quando a gente fala em empresa e sustentabilidade, e eu não estou falando aqui como técnica em sustentabilidade, nada disso. Eu lido muito com essa questão de captação e como o investidor olha para o investimento nessas empresas. Mas eu gosto muito de falar de delta, né? O investidor, ele olha muito delta, da onde eu estou. Então, por exemplo, o exemplo que a Tati deu do cimento, ele quer olhar, tá bom, você é uma indústria de cimento, você faz desse jeito, tá, qual que é seu plano para melhorar o teu perfil e para mitigar o que você produz hoje de carbono, ou enfim, o que você faz de errado, né? Qual que é qual que é teu plano? E esse plano vai te mostrar um delta. E é atrás disso que o investidor quer ir, entendeu? É lógico, tem investidores que são o que a gente chama mais raiz, né, que são mais raiz e não investem em determinados setores, em determinados segmentos. Mas tem muitos investidores que vão olhar essa questão do delta. Então, por exemplo, tem investidor que não vai investir em petróleo, não vai. Nada que seja em recursos finitos, ele não vai olhar nada disso. Só que tem investidores que vão olhar, tá bom, deixa eu ver, essa indústria de petróleo, vamos ver qual que é o plano que ela tem. Ela tem outros planos para ter energia renovável? Ela está pensando em mudar essa matriz? Então, esse investidor já vai atrás disso. Por exemplo, é uma empresa de logística que tem uma frota inteira diesel, né? Poxa, super, né? Emissão de carbono lá em cima e tudo mais. Bom, essa empresa está pensando em mudar a frota dela para elétrico? Não sei, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala em delta, é isso. O investidor muitas vezes está atrás disso. Ele sabe que não vai ter um mundo perfeito, que a gente não vai conseguir reduzir a zero as emissões, mas qual é esse caminho que a gente tem para chegar numa redução que seja decente, né? Então é isso, é bem interessante e eu acho que o mundo está bem encaminhado para isso, e isso chegou aqui fortemente agora, essa pauta, eu digo fortemente, quero dizer, na mídia, as pessoas se interessando, pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o assunto. Tem até acho que a Tati viu isso, vou comentar aqui com vocês, que foi muito engraçado, tem um perfil no Instagram, Twitter, que se chama Faria Lima Elevator, que é do pessoal da Faria Lima, dos investidores, não sei o quê, e aí tem o Homer Simpson num bar, tomando cerveja, e todo mundo falando ESG, ESG, e aí o mais interessante é ir nos comentários desse perfil, desse post, porque tem várias pessoas falando, o que é isso? Então assim, o que é isso, mano? Aquela coisa, né?
que é esse tal de ESG? Nunca ouvi falar. Então, assim, é uma coisa realmente que estava muito restrita a um determinado círculo e que agora está ampliando. E eu vejo isso de forma muito positiva. Eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que as pessoas têm muito essa coisa de querer segurar o conhecimento e tudo mais, mas acho super positivo. Quanto mais a gente popularizar esse conceito, quanto mais as pessoas estiverem familiarizadas, a gente vai estar num caminho melhor, com certeza. Nossa, não, isso me veio muito a questão, de uma maneira geral, de transparência, né? De mostrar, na verdade, para onde nós estamos indo, de onde queremos chegar. Em todas as letras, na verdade, não falo nem só a questão da governança, né? Mas me vem muito essa questão de transparência, porque quando você enxerga, você pode ter uma visão mais ampla, né? E acho que isso é fundamental. Eu ouvi uma provocação que eu achei interessante, queria perguntar o que vocês acham. A frase é o seguinte: sou ISD, mas invisto na Vale e JBS. Na opinião de vocês, isso é possível? Eu vou começar essa porque eu acho muito importante, como a Lu disse, a gente trazer os conceitos às claras e deixar muito explicado para as pessoas o que é ESG. Integração ESG é uma estratégia de investimento responsável. Existem diversas estratégias de investimento responsável. O primeiro conhecido, que foi onde a Lu já tocou na resposta dela, foi o filtro. Um filtro negativo ou uma lista de exclusão, que foi, como eu disse para vocês, começa lá atrás, historicamente, religião, dizendo, se não está em linha com os meus princípios, eu não dou dinheiro para esta empresa. Isso começa desde um fundo islâmico, passando pelo judaísmo, pela metodista, que eram decisões principiológicas. Foi assim que começa o filtro negativo, que é a grande origem da alocação de capital em investimento responsável ou investimento sustentável. Evolui-se para um best in class, que seria, eu analiso todas as empresas do setor e eu privilegio investir na empresa que tem o melhor desempenho ESG ou sustentável. Existe um filtro positivo, que são os fundos temáticos, que foi o primeiro fundo que existiu no Brasil lá atrás, no ABN AMRO, no Real, que era o fundo Ethical. O que ele fazia? Ele usava a estratégia do best in class com um privilégio, né, e alguns fundos temáticos, um privilégio, você fala, vou fazer um fundo de energia renovável, vou fazer um fundo de recuperação florestal, então você faz estratégias de investimento responsável. A integração ESG, ela justifica por que um cara pode fazer essa afirmação que você falou, porque o que é a definição de integração ESG, e essa é uma definição do PRI, que é a grande iniciativa global, trazer para a sua análise, para a sua metodologia de análise, os aspectos ESG. Não é fazer uma restrição de universo de investimento, porque para o investidor, na hora que eu tiro a fronteira eficiente dele, eu acabo com o argumento ESG. Eu preciso que ele possa investir num universo amplo. O que a gente diz para ele não reduza o seu universo, simplesmente traga para a sua análise informações mais robustas, informações da operação, que são ambientais, social e de governança, e sensibilize a sua análise financeira de acordo com essas informações. Se, na sua análise de delta ou de alfa, a JBS encaixar na sua análise, e eu te perguntar, você fez análise ESG? Eu fiz, eu sei o risco, mas a minha curva de investimento aceita esse risco, você pode investir no que você quiser. Isso é integração. A gente tem o investimento de impacto que põe na frente a pergunta do que problema você resolve. Depois você pensa na rentabilidade, mas a rentabilidade não saiu da conta. E aí a gente começa a ver também, hoje, uma mistura de blended, né? A gente fala em impacto e investimento, mas aí eu não vou entrar nisso. Então, eu acho que, assim, diferença de filantropia para investimento responsável e investimento sustentável eu busco rentabilidade, mas eu busco saber o máximo de informação daquele ativo para garantir que a minha mitigação de risco e a minha oportunidade seja capturada. A filantropia é o que a gente conseguiu pôr na cabeça dos brasileiros com a pandemia de doação e papel social. Eu acho que tem um ponto, né, Tati, que a gente não falou aqui, mas a gente já vê no investimento ESG, a gente já vê alguns investidores ativistas. Que o investidor ativista é aquele que vai lá, ele investe na grande empresa, ele tem uma participação tal que ele vai lá e quer realmente que aquela empresa mude. Então ele vai lá exigir da diretoria daquela empresa, do conselho daquela empresa, que ela tenha uma postura diferente com relação a um determinado tema ESG, ou os 3 pilares, ou um dos 3. Então a gente tem isso, tem gestores que são ativistas.
Que é estratégia de engajamento, né, Lu? Engajamento. Então, é interessante a gente colocar isso também, porque eu também acho que isso é uma mudança de visão e eu vejo como positiva. Eu vejo como positiva. É uma dor de cabeça para a diretoria e tudo mais, mas quando a Tati falar, é o capital que faz a transformação, é basicamente isso. Esses ativistas têm o poder econômico e eles vão lá pedindo essa transformação. E eles também não vão pedir uma transformação irresponsável, porque eles têm um investimento naquela empresa. Então, eles também não vão pedir uma transformação que quebre a empresa. Mas é uma mudança de paradigma. Eu acho que a expressão é essa, mudança de paradigma, né? Isso vai fazer com que essas empresas que estão recebendo esses investimentos parem para ter em consideração no dia a dia delas, nas decisões de dia a dia delas, as questões ESG. Que era uma coisa que antes só vinha quando tinha um relatório lá no final do ano, que saía todo mundo correndo para procurar quais eram os indicadores e tudo mais que mostrava que eles estavam bem na foto. Hoje não, hoje é uma coisa muito mais disciplinada, muito mais levada em conta na gestão do dia a dia da empresa. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem visto. Interessantíssimo. Eu sinto informar que a gente já está chegando a quase 1 hora, né? Apesar de eu ainda ter aqui algumas questões para perguntar, eu vou ter que, na verdade, abrir para as questões que chegaram até mim. Tenho 3 questões, eu vou ler para vocês e vocês pegam aquelas que acham mais à vontade para perguntar, responder, tá? Para ambas, para a Tati e para a Luciana. A primeira é, como vocês veem a crise do governo com o fundo Amazônia? Deixa eu ver aqui como é que está escrito isso. Funbil na Amazônia, perdão. A segunda é, vocês não acham que ESG deveria ser aplicado no governo federal? A terceira é, o risco de reduzir investimento externo pode forçar de que forma o governo a tomar medidas que prezem pelo meio ambiente? São as 3 perguntas, tá? E fiquem à vontade para responder o que vocês acharem mais à vontade. Eu acho que se a gente começa pelo ESG no governo federal ou em qualquer governo, vamos lá. Eu, primeiro, acho que assim, quando a gente fala que o investidor tem que fazer uma análise ESG ou que o alocador de capital faz análise ESG, é independente da classe de ativo. Então, de uma certa forma, análise de risco de governo também vai entrar na análise ESG. Então, seja risco soberano, também é avaliado, levando em conta, hoje, principalmente, os 3 aspectos, o E, o S e o G, porque governança também cabe em governo, assim como cabe o social e o ambiental. Então, eu vou até dar uma dica, existe um estudo feito pela Grantham Climate Institute da London School of Economics, e que eles fazem uma correlação entre custo de capital para dívida soberana e aspectos ambientais, sociais de governança. Então, ou seja, já tem pessoas na academia percebendo que no médio e longo prazo, esse tipo de desconsideração de política ambiental, de proteção social e de preservação do bem-estar pode sim vir a afetar o custo de dívida soberana por uma questão de risco e oportunidade. Se pode ser aplicado? Pode. Todo tipo de análise a gente consegue olhar o que é ambiental, o que é social e o que é governança. É muito mais difícil? É muito mais difícil. Por quê? Porque a gente volta na transparência. Para eu conseguir fazer uma análise holística e robusta, eu preciso de dados. Por que empresa listada em bolsa é mais fácil e os investidores de renda variável conseguem fazer de forma melhor? Porque tem mais transparência, mais informação, até por uma obrigação regulatória de ser transparente. Então, mas já existem investidores de dívida soberana, investidores que fazem investimentos em países diversos que conseguem fazer uma comparação, porque também, se eu sou investidor que só invisto em dívida de um país, que é o que acontece aqui no Brasil, que a gente fala de investidores institucionais, a maior parte deles compra a dívida do próprio governo brasileiro. É muito difícil, porque eu não tenho com o que comparar, entendeu? Tipo, eu vou comparar o Brasil com qual outro país que eu estou comprando. E, em geral, você trabalha investimento olhando risco-retorno e comparação de perfil de risco e perfil de ativo. Então, na soberana, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais. Se eu não me engano, o México fez uma emissão soberana verde, na Europa já teve algumas, acho que a Califórnia já fez, e percebe-se também que tem uma grande demanda, porém, também tem uma demanda por transparência no pós-emissão, que é o que a gente vai ter que buscar um equilíbrio entre transparência, o que é acesso a capital, e como que países, ou estados, ou governos, porque em outros países, governos estaduais e municipais também emitem dívida, aqui no Brasil não é permitido, mas que também vão ser avaliados pela lente do ESG, tendo em vista as particularidades que se tem quando se faz uma análise de um balanço de governo, de uma atitude de governo, mas eu vejo como um grande norte, até para
para tentar responder um pouco das outras, os ODS. Eu acho que a gente, no Acordo de Paris, em 2015, a gente chegou num ponto da humanidade que é meio único, que é 195 estados acordarem em 17 bons sensos. Eu acho que isso é algo que a gente tem que usar como norte, e já está sendo usado. Então, políticas públicas, teorias de investimento, regulações, estão começando a se galgar nos 17 objetivos, que tem a 169 indicadores abaixo. Então, dá para aplicar para governo. A agenda dos ODS foi criada para governo, a gente só precisa começar a entender como e cobrar, que nem disse a Lu, como cidadão, transparência, informação e postura desses governos para que a gente possa estar bem posicionado nessa nova economia de baixo carbono que está nascendo. Eu acho que tinha alguma pergunta sobre reduzir risco, né, com essa história de cobrança internacional. Gente, eu falei, a gente muda o mundo pelo bolso. A hora que ficar caro para captar lá fora, a hora que ficar caro para o governo conseguir se manter vivo, e a gente está com 98% do PIB em dívida. Isso vai, sim, fazer com que essa agenda tenha que ser considerada. Pelo bem ou pelo mal, de acordo ou em desacordo com o que acontece hoje, é uma agenda que vai fazer com que a gente pense duas vezes na hora de conseguir dinheiro lá fora. E quando a China fala que ela vai ser carbono neutro até 2050, a gente tem que começar a pensar que a gente não pode desconsiderar que isso é uma agenda que está para chegar. A gente está em 2020, gente, 30 anos está ali, ó. É um minuto na história da humanidade, então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Quanto à pergunta, se for Fundo Amazônia, eu consigo falar, Funbil eu não tenho a menor conhecimento para falar. Olha, eu acho que seria Fundo Amazônia, na verdade, né? Porque a crise, na verdade, que houve com relação ao Fundo Amazônia foi basicamente... acho que é o Fundo Amazônia, né? Fiquem à vontade. O Fundo Amazônia, eu vejo o papel dele muito como um sinalizador de postura. Então, do momento em que você tem um fundo que é financiado por governos de países desenvolvidos e que tem como uma grande meta a preservação... desculpa, a gente confundiu os nomes, então, estou sabendo. Quando você tem um fundo que é gerido profissionalmente pelo BNDES, que é um super gestor de fundo, que tinha grandes projetos, que durante anos fez a diferença na Amazônia, ser questionado por quem está dentro, é uma sinalização muito ruim lá para fora. Então, eu sempre falo assim, a combinação de informações é o que faz a percepção de risco e a percepção de país. Um país que desmerece um fundo que chegou a ter 3 bilhões de dólares para projetos na Amazônia, é difícil de comprovar lá para quem quer que seja que você está preocupado com a Amazônia. Então, eu acho que tem um pouco desse vínculo que é feito, muito, muito menos pelo impacto financeiro. Sim, ele existe, eu acho que esse impacto financeiro eu não consigo mensurar, eu não estou lá, eu não vi, mas eu trago o lado reputacional e a parte como a gente hoje passa sinais e dá uma licença poética de que o que a gente está levando em consideração não é a Amazônia e nem os outros biomas brasileiros, né? A gente fala muito de Amazônia, mas pôr na mesa aqui que a gente tem outros biomas aí que estão sofrendo muito e que merecem a nossa atenção e a nossa preocupação. Então, trazendo aqui, eu acho que essa sinalização não é boa e acho que se a gente, como sociedade, não cobrar também, a sinalização não vai ser boa para dentro de casa. Lu, ajuda aí. Não, eu acho que essa questão que você colocou, Tati, de percepção, é muito importante, que eu acho que é uma coisa que o investidor olha muito, essa questão de sinalização, a percepção, a questão do risco soberano. Assim, só para eu colocar para vocês uma coisa que eu estava pensando enquanto a Tati falou. Eu trabalho muito com o mercado de capitais, né, e a gente está com muitas emissões locais agora no Brasil, né, de dívida, ou de mercado de capitais. E são emissões que você normalmente capta também lá fora, porque quando a gente fala, está tendo fuga de investidores e tudo mais, assim, o investidor lá fora, ele nunca vai deixar de vir para o Brasil, porque o Brasil é um mercado muito importante. Mas o que vai acontecer é que, em vez dele alocar X, ele vai alocar X menos tanto, ele vai reduzir a exposição dele ao Brasil. Então, eles continuam colocando dinheiro aqui. Então, eu tenho participado dessas operações e tenho visto nos documentos das operações o que eles chamam de fatores de risco, tá? Porque quando a questão da transparência está sempre voltada para quando você vai captar investimentos, você sempre tem que colocar quais são os riscos a que aquele investimento está sujeito e tudo mais. E os fatores de risco, que não são elaborados só por advogado brasileiro, mas também são elaborados por advogados e investidores estrangeiros,
tem muita coisa já voltada para risco soberano tanto de governança, quanto social, quanto de ambiental também, dependendo do tipo de emissão. Então, assim, a gente já vê muito isso sendo publicado. Isso não é bom, não é bacana você ver isso numa emissão, esse risco ali estampado, e a gente sabe que são riscos que não têm um plano de mitigação de longo prazo. Então, isso é bem complicado. Então, são sinalizações realmente que não são boas e a gente tem que cobrar isso, mas é o que a Tati falou, na vida as coisas vêm pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando a gente enxerga propósito, enxerga que tem a capacidade de realizar e tudo mais. Pela dor é quando para de ter dinheiro, os investidores se levantam da mesa, aí é pela dor. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente vai começar a ver uma grande mudança e cair a ficha, porque não tá, a gente sabe que claramente não está funcionando. Apesar de que eu vejo uma grande mudança, isso é uma coisa que é muito interessante, porque quando teve o Acordo de Paris, como vocês sabem, os países, a maioria dos países foi signatário, acho que a Tati sabe aí qual é a lista, acho que tem 2 países que não foram signatários, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu, os Estados Unidos o Trump começou com aquela ameaça de tirar a assinatura dele do Acordo de Paris, isso lá atrás, tá? Não estou falando de hoje, isso lá no começo do governo dele. E a Califórnia, o governador da Califórnia chegou e falou, não, ele pode sair do Acordo de Paris, a Califórnia vai continuar. Então, o que acontece? A gente vê, e muitas empresas privadas falando, olha, os Estados Unidos pode sair do Acordo de Paris, mas a gente vai continuar cumprindo as metas. Então, eu acho que esse movimento, porque, assim, é muito importante a soberania nacional, é muito importante que o governo federal seja aderente, muito. Mas, se a gente tiver a iniciativa privada, ou se a gente tiver regiões do país que estejam comprometidas com aquilo, isso é muito importante também. Então, por isso que a gente não pode ficar só se lamentando e se desesperando porque a gente não tem um país comprometido com aquilo. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, é bem interessante, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, que era esse movimento, ele é independente de política pública também. Ele é, assim, muito importante a política pública, muito, não quero tirar a importância, mas a gente vai ver cada vez mais a iniciativa privada colocando essa lacuna. Nossa, perfeito, perfeita discussão, perfeito o timing, porque agora são exatamente 7h29, e eu queria agradecer imensamente, Luciana, Tatiana, pela contribuição que vocês deram. Nossa, muito realmente esclarecedor, né, sobre essa nova, aspas, questão que a gente está ouvindo cada vez mais aqui na sociedade brasileira, e queria agradecer imensamente a cada uma, né, pela participação e principalmente pela generosidade de compartilhar conhecimento, né, que vocês têm acumulados aí em anos. Poderia passar mais horas aqui perguntando várias coisas, que eu sou super curiosa, na verdade, né, pela carreira que vocês criaram e todo o conhecimento acumulado nessa temática, mas infelizmente, realmente, a gente tem que, né, acabar por aqui. Então, muito obrigada também a vocês que participaram e estiveram aqui com a gente durante essa 1 hora, e espero, na verdade, interagir com todas, né, em outros momentos, em outros canais, com outros assuntos, tá? E mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todas e todos. Obrigada, gente, Maíra, boa noite. obrigada. Beijo, gente. Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Tati. Tchau, Lu.